Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. E você que já vem acompanhando, precisa dizer qual que é o conteúdo? Lógico que não, professor. Já tá na tela aí, ó. Lê comigo aí o conteúdo. Vamos dar continuidade na realidade. Equação do segundo grau. Solução de uma equação do segundo grau e os métodos. E os métodos, tem até lá embaixo, continuação, professor. Ah, por quê, professor? Tem vários caminhos, tem vários processos para se chegar a uma mesma solução. Eu posso fazer por Bhaskara, você já aprendeu as fórmulas, pedi que vocês dessem uma treinada, não é verdade? Posso fazer por Girard, foi a primeira orientação, é a primeira escolha. Qual foi a orientação durante as aulas? Professor, se vamos resolver uma equação de segundo grau, é interessante que primeiro nós tentemos resolver ela por Girard, que é aquela que nós vamos tentar, ó, pensar de cabeça aqui assim, professor, soma e produto das raízes. Caso eu não consiga, professor, descobrir quais números que somados dê lá o menos b sobre a, quais números que multiplicados deem o c sobre a, aí sim a gente corre para o Bhaskara. Até porque o Bhaskara resolve tudo. O Bhaskara resolve a equação de segundo grau completa, o Bhaskara resolve a equação de segundo grau incompleta, o Bhaskara resolve todas. Prof, tem a fatoração e tem também a radiciação. Meu bom dia para... Meu bom dia, fala sério. Gente, é muita luz no estúdio. Meu boa noite, mas eu comecei certinho. Professor, meu boa noite a todos que já se encontram conectados conosco pelo YouTube. Meu boa noite para você que está na escola. Temos polos? Temos, minha diretora Mariana? Tem polos? Dá uma olhada para mim aí. Meu boa noite, Betânia. E meu boa noite, professora Marlene, que está ali conectada com a gente também, dando suporte. Preparados? Vamos lá, professor. Se eu vou resolver a equação do segundo grau, professor, eu tenho que escolher um método, correto? A equação ela pode se apresentar de forma, professor, completa ou incompleta. É não, Gabriel, é porque dentro do estúdio a gente não vê a luz do sol. Então, como tem aula de manhã, tem aula à tarde, aula à noite, às vezes dá uma confusão na cabeça, mas é boa noite, é aula ao vivo, beleza? Então tá aí, professor, objeto de conhecimento, professor, o nosso conteúdo da aula, equação do segundo grau, solução, a gente vai demonstrar novamente quais são os processos que nós temos para resolver essa equação do segundo grau, tem o Bhaskara, tem a fatoração, tem o Girard, professor. Você já escolheu o seu método? Qual que é o objetivo da nossa aula? Qual que é o objetivo? Parece estar na China, mais ou menos, Gabriel. Identificar a equação do segundo grau. Isso aí eu acho que vocês já... Vou fazer até o checklist. Eu acho que isso aqui a gente já conseguiu alcançar esse objetivo. Você olha para aquela expressão, você já diz, olha, aqui é uma equação de segundo grau, professor. Por quê? Eu olho para ela, ela vem escrita assim, professor, ax2 mais bx mais c, que é igual a zero. Quando eu vejo uma sentença matemática com essa característica, professor, eu sei identificar. Aí é uma equação do segundo grau. Aí depois, professor, que eu identifico, a gente já aprendeu também alguns processos resolutivos. E se eu sei resolver uma equação do segundo grau, professor, esse processo resolutivo também será utilizado, professor, tanto para resolver problemas, como, professor, a resolução pode se dar utilizando-se, professor, as relações entre as raízes e os seus coeficientes, que é o Girard, professor. Então, eu acho que nessas duas últimas aulas desta semana mesmo, nós já conseguimos alcançar esses três objetivos. O que a gente vai fazer? Reforçar. O que é reforçar, professor? Treinar. Treinar para ver se ainda tem alguma dúvida. Durante as atividades, vocês vão lá no chat, professor, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, repete, e a gente esclarece as dúvidas. Até porque você vai precisar da equação do segundo grau, não só do segundo grau, primeiro grau também, lógico. Você vai precisar durante toda a tua vida escolar. Você vai ter outros conteúdos para o ensino médio, você vai para a EJA etapa 6, que corresponde à primeira e à segunda série do ensino médio, onde eu vou precisar da equação do segundo grau. Vou te dar só a dica aqui. Grande Denilson, boa noite, querido, seja bem-vindo. Quando você chegar no primeiro ano do ensino médio, você vai ver um conteúdo que chama-se funções. Você vai ver a função do primeiro grau, você vai ver a função do segundo grau. Quando você chegar em função do segundo grau, você vai dizer, eu conheço esse negócio de algum lugar.
E aquele negócio que o professor falou para a gente lá na EJA etapa 5, a tal equação do segundo grau tem relação com a função também do segundo grau? Só tudo, gente. Só tudo. Então, vamos lá desenvolver algumas atividades para a gente, caso ainda existam algumas dúvidas, a gente venha esclarecer hoje. Professor, estou vendo aqui a equação do segundo grau. Quais são os processos que eu tenho à minha disposição para resolver qualquer equação de segundo grau? Professor, eu posso resolver uma equação de segundo grau por Bhaskara, eu posso resolver uma equação de segundo grau por Girard, eu posso resolver por fatoração, eu posso resolver por radiciação. Professor, existem outros caminhos ainda? Pior que existem. Pior que existem, só que demandariam mais trabalho e mais tempo. De todos estes, este primeiro é o mais utilizado. Perguntando para os alunos, eu perguntei qual o processo que você acha melhor. A maioria dos alunos diz para mim que gosta mais do Bhaskara. Por quê? Professor, a pessoa se sente mais segura. A pessoa se sente mais segura utilizando o Bhaskara. Por quê, professor, que ela se sente mais segura? Porque o dispositivo resolutivo de Bhaskara se dá com a aplicação de duas fórmulas. Se aprendeu as duas fórmulas, você vai substituir os coeficientes A, B e C de acordo com a fórmula apresentada e, no mas, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Com certeza você vai chegar no resultado. Vai gastar um pouquinho mais de tempo, tá? Vai ser um pouquinho maior a tua conta, mas com certeza você chega no resultado. Já quando eu vou para o Girard, eu dependo um pouquinho, professor, tanto de duas relações, como eu dependo do raciocínio, professor, do cálculo mental. Eu tenho que ser bom de raciocínio, professor. Mas não é coisa de outro mundo, professor. É raciocínio simples. Você tem que imaginar dois números de cabeça que somados dão um resultado e esses mesmos dois números, ao multiplicarmos, dá um outro resultado lá. Então é tranquilo, essa parte aí é tranquila. É basicamente você se acostumar, raciocinar. Fatoração. Alguns disseram que não gostaram muito de fatoração, não. Por quê, professor? Porque diz que tem que lembrar de um conteúdo lá da série antiga, lá, professor, fator comum, agrupamento. O pessoal disse que não gostou muito, não. Então, quem gostou, faz fatoração. Quem não gostou, procura outro método. E agora, aquele radiciação, aquele último lá. Aquele lá é específico. Específico quando? Cara, eu te oriento sempre que você tiver uma equação do segundo grau do tipo AX2 mais C, que você resolva por radiciação. Por quê? Mais prático, professor. Quase que não vai ter conta. Eu só preciso saber calcular a raiz. Aí eu acho que você já sabe, que a gente já viu lá potenciação e radiciação em aulas anteriores. Tenho certeza que você lembra. Apresentei até para vocês um processo bem prático, bem bacana, uma regra fora do convencional. Eu espero que vocês ainda lembrem. E se não lembrar, também você pode dar aquela espiada lá na plataforma do Canal Educação. Procura lá o conteúdo Potências e Raízes. Dá uma procurada lá. Você vai ver que eu apresentei um processo super, hiper, mega prático para vocês calcularem raiz. Vai lá, dá aquela espiada. Prof, me dá exemplos, que o negócio só aprende com exemplo. Se eu pedisse para você resolver, professor, essas três equações do segundo grau que eu acabei de colocar na tela. Tenho a primeira letra A, uma equação do segundo grau completa. B e C, professor, equações do segundo grau incompleta. Independente, vamos lá no passo a passo. Me deparei com a equação e agora, professor, o que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer é verificar, professor, se a equação que você tem lá na questão, ela é possível de ser simplificada. É a primeira coisa que você tem que fazer. Sério, professor? Sério. Como é que funciona isso? Você vai analisar todos os coeficientes da equação. Estou falando do A, do B e do C. Você vai verificar se esses coeficientes são divisíveis por um mesmo número. Se for, faça a simplificação. Divida todos eles por esse mesmo número. Para quê? Para diminuir o tamanho da tua conta. Então, primeira coisa que você vai tentar verificar a possibilidade. Segunda coisa que você vai tentar verificar. Professor, você vai verificar se a equação do segundo grau ela é completa ou incompleta.
Por quê, professor? Mas isso eu acho que você já até verificou quando você estava simplificando. Porque dependendo do formato dela, completa ou incompleta, você vai escolher o processo mais adequado. Professor, novamente, posso fazer todas por Bhaskara? Pode. Agora, eu estou tentando convencer alguns de vocês que, dependendo de como a equação do segundo grau se apresente, um processo é mais interessante do que o outro. Vamos resolver essas 3 equações? Eu acho que você que está acompanhando as aulas anteriores já deu para perceber que a letra B e a letra C, professor, são equações passíveis de simplificação, não é verdade? Além de serem incompletas, dão para simplificar. Mas vamos lá, de uma por uma. Professor, estou aqui com a letra A, professor. Eu quero resolver esta equação por Bhaskara, professor. Como é que funciona a Bhaskara? Professor, Bhaskara, o senhor tem que usar 2 fórmulas. O senhor tem que usar 2 fórmulas. Quais são as fórmulas, professor? Cara, para usar independente da fórmula, tem a fórmula do delta e tem a própria fórmula que recebe o nome de Bhaskara. Só que para a gente usar esse processo, nós temos que primeiro encontrar, ou pelo menos reconhecer, cada um dos coeficientes desta equação. Ou seja, eu estou falando de você identificar quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C. Prof, então vamos lá. Nessa equação, o A vale 1. Nessa equação, o B vale menos 5. Nessa equação, o C vale 4. Já é a primeira aula de equação do segundo grau. Foi a primeira coisa que nós treinamos. Identificar a equação do segundo grau e reconhecer os seus coeficientes. Tá aí, professor, encontrei o A, o B e o C. Só olhando, né, professor? Ó, você tem que o A é o número que acompanha o x ao quadrado. Você tem que o B, professor, é o número que acompanha o x. E nós temos que o C, professor, ele é o termo independente da minha equação do segundo grau. Então, o que é que eu vou fazer? Aplicar a primeira fórmula. Qual que é, professor? Fórmula do delta. Você já lembra aí? Já aprendeu? Delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Certinho? Beleza? Ok, professor. E agora? Cara, você está vendo quem é o B? Você está vendo quem é o A, quem é o C? Você vai substituir aqueles valores. Já chegou no delta, Gabriel? Deu 9? Vamos fazer aqui. Prof, então vamos calcular esse delta. Delta é igual B, professor. O B é menos 5. O B é negativo. Qual foi a orientação quando o número for negativo, quando o teu coeficiente for negativo? A orientação que nós passamos para vocês, para que a gente não erre jogo de sinal, é que sempre que eu precisar fazer qualquer conta com número negativo, eu coloco o cara dentro de um parêntese, não vai esquecer. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Resolvendo, nosso delta vai ser igual. Menos 5 ao quadrado, potência, é menos 5 vezes menos 5. Vai dar 25 menos 4 vezes 1 vezes 4. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Estou bom de tabuada. Prof, e agora? Gente, nós acabamos de achar o nosso delta. O nosso delta, professor, vai valer exatamente 25 menos 16, que dá 9. Show de bola. Professor, por que eu preciso achar o delta? Porque uma fórmula, professor, trabalha em conjunto com a outra. O processo resolutivo de Bhaskara, que é mais conhecido como fórmula de Bhaskara, professor, é uma das fórmulas do processo resolutivo, mas ela não trabalha sozinha. Para você resolver por Bhaskara, você primeiro tem que achar o delta. Achei, professor, deu 9. E agora, o que é que eu faço? Tira a raiz desse delta. Automaticamente, chegou no delta? 9. Quanto é que é a raiz desse delta? Raiz de 9 é 3, professor. E agora? Agora sim, gente. Agora nós vamos aplicar o Bhaskara. Como que é a fórmula lá do Bhaskara? X é igual... Deixa eu ver, perguntou alguma coisa aqui. Tranquilo, tranquilo, Gabriel. Vai ser menos B
mais ou menos a raiz do delta. Olha só por que eu precisei calcular o delta agora há pouco lá. Porque na fórmula do Bhaskara, eu preciso da raiz do delta que você já achou comigo ali, ó. E, professor, entendi, ó. Raiz do delta ali é 3. Então, na fórmula dali do raiz do delta, o senhor vai botar 3. Dividido tudo por 2 vezes o A. Esse é o teu trabalho. Aprender duas fórmulas. Substituir os coeficientes nessas duas fórmulas e fazer as operações básicas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vamos achar o nosso x. O meu x é igual menos da fórmula. Aí eu vou colocar o valor do b. Professor, cadê o b? Lá, professor, do lado esquerdo da tela. O senhor circulou lá com a cor verde. O b é menos 5, professor. O b é menos 5. Como ele é menos 5, coloca o cara dentro de um parêntese. Vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz do delta. Você acabou de calcular comigo, não é verdade? Quanto que dá, professor, a raiz do delta? 3, ó. Só vou substituir. Dividido tudo por 2 vezes o A, que é 1. E agora, professor, o que é que eu faço? Queridos, nós vamos resolver essa conta. E você sabe que a equação do segundo grau, ela gera duas possibilidades, justamente porque tem aquele mais ou menos. Alguns alunos até perguntam para mim, professor, por que tem aquele mais ou menos? Quer dizer que você vai fazer uma conta com mais e uma conta com menos. Prof, então, tipo assim, nós vamos ter aqui duas possibilidades de resolução. Nós vamos ter o x' ou x1 e nós vamos ter o x duas linhas ou x2. Professor, resolvendo, aquele menos com o menos 5 que está dentro do parênteses, vai fazer jogo de sinal. Vai ficar 5 positivo, professor. Aí eu vou fazer mais 3 dividido por 2. E no de baixo, a mesma coisa, só que ao invés de você fazer a conta com mais, você vai fazer agora com menos. Vai ficar menos 5, vai fazer o 5 ficar positivo, 5, só que agora eu vou fazer menos o 3 dividido por 2. E, professor, eu acho que eu entendi. Então, na minha situação, 5 mais 3 vai dar 8 dividido por 2. Professor, quanto que dá 8 dividido por 2? Dá 4. Então, o x' é igual a 4. Encontrei a primeira solução. Encontrei a primeira raiz desta equação. E o x duas linhas, professor? 5 menos 3 dá 2. Dividido por 2, professor, o x duas linhas deu exatamente 1. Você entendeu? Dúvidas? Estou vendo vocês conectados aí, ó, no chat, pelo YouTube. Você que também está pelo IPTV, só é mandar mensagem. Professor, eu não entendi isso. Eu não entendi por que aquele número ficou positivo. Eu não entendi por que ali deu 8. É só você perguntar, gente. Igual como se eu estivesse aí na frente de vocês, dentro da escola. Bacana? Gabriel já fez a B? Vou já chegar lá. Vou já chegar lá. Primeira você já acertou. Parabéns aí. Professor, então vamos lá. E se eu quisesse resolver essa equação por outro método, por outro caminho, dá certo? Dá. Qual foi a orientação durante as aulas? Cara, usar o Bhaskara somente, preste atenção, só irei usar o Bhaskara somente se eu não conseguir resolver por Girard. Por quê? Cara, o Girard é muito rápido. Se você sabe somar, se você sabe subtrair, você, consequentemente, você vai chegar super rápido ao resultado. Quer ver? Vamos pegar a mesma equação. Você fez por qual processo, Gabriel? Essa primeira, você fez por Bhaskara, você fez por Girard, você fez por qual processo? Qual processo que você fez? Eu te aconselho a tentar primeiro o Girard. Eu comecei com Bhaskara, sabe por quê? Porque se eu tivesse feito o processo resolutivo pelo Girard, você ia dizer, né? Que eu vou fazer nada por Bhaskara, ter trabalho? Não, vou fazer é por Girard mesmo, porque o Girard é super bacana. Ó, 1000 vezes mais fácil, professor. Não tem nem para onde. Então, vamos de Girard agora? Agora não quer dizer que não tenha relação, não tenha fórmula. Tem fórmula, sim. Tem fórmula, professor. Duas, bem pequenininha, gente, bem pequenininha. O Girard, ele apresentou para mim duas relações. A relação da soma e a relação do produto. Muito fácil. Professor, já aprendi. Eu acredito que você que está acompanhando a aula, você já aprendeu.
Com certeza. O Girard, professor, ele disse para mim que a soma das raízes de qualquer equação do segundo grau, você fez a B e a C fatoração? Você gosta da fatoração, né, Gabriel? Já percebeu, o Gabriel ele gosta muito da fatoração quando é ax2 mais bx, quando ela é incompleta. Eu já gosto do Girard. É isso que eu quero de vocês. Eu estou apresentando os processos, mas como eu gosto mais do Girard, você pode gostar de um outro processo diferente. Então, eu quero que você chegue a essa conclusão. Eu gosto mais deste processo, eu gosto mais desse. Então, você é que vai tirar suas conclusões. Já percebi que quando chega aquela incompleta, você sempre fala, eu fiz por fatoração. Mas a primeira foi por Bhaskara mesmo? Você não gosta muito do Girard, não, Gabriel? Eu gosto do Girard, eu acho mais rápido. Vamos ver aqui. Soma é menos B sobre A, professor. Produto, professor, das raízes é C sobre... O professor tem que aprender essas duas relações? Tem. Tem que aprender essas duas relações. Fala sério. Não é difícil, não. Verdade? Então, peraí, professor, eu vou lá na equação do segundo grau. Aqui é 1, né, que eu não estou vendo. Olhando para essa equação, eu já sei que o A é 1, professor. Eu já sei que o B é menos 5. E eu já sei que o C vale exatamente 4. Tá aí, professor, o A, o B e o C. Se eu já sei quem é o A, se eu já sei quem é o B, se eu já sei quem é o C, gosta também? Ah, tá, bacana. Então, vamos lá. Cara, substitui o menos 5 lá no B. Substitui o 1 no A. Substitui o 4 no C. Vamos nós. Professor, a soma das raízes vai dar menos o valor do B, que é menos 5, sobre o valor do A, que é 1. Eliminando este parêntese, menos 5, vai ficar 5 positivo sobre 1. 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5 dividido por 1, que dá 5. Professor, achei a soma das raízes. E o produto das raízes também facinho. É você pegar o C, que é 4, sobre o A, que é 1. É a mesma coisa que 4 sobre 1, que dá 4. Pronto. E agora, professor? Eu não achei as raízes, eu achei a soma delas, eu achei o produto delas, não é isso? Deixa eu ver isso aqui. O Fábio colocou para mim, faz determinante com a equação do segundo grau. Você até me perguntando, na realidade, Fábio, quando nós vamos calcular o determinante de uma matriz, independente do processo, Sarro, Sarri, tá, Laplace, ou você vai usar o teorema lá dos cofatores, que é o do Laplace também, você tem uma matriz com variáveis dentro, ela, na obtenção do determinante, ela pode gerar uma equação do segundo grau. Ela pode gerar uma equação do segundo grau. Na realidade, a gente não faz o determinante pela equação do segundo grau, mas a equação matricial que nós encontramos na obtenção desse determinante pode ser uma equação do segundo grau. Está aí uma outra aplicação dela. Beleza? Então, não é o processo do determinante que é a equação do segundo grau, mas na obtenção do determinante podemos ter uma equação do segundo grau. Aí vocês respondem pelo processo que a gente tem aqui. Boa noite, grande Fábio, seja bem-vindo. Vamos ver aqui, professor. Aqui o senhor acabou de encontrar que a soma das raízes tem que dar 5. E o produto das raízes, a multiplicação das raízes tem que dar 4. Professor, e agora? O que eu faço? Foi que eu falei para vocês aqui, tinha que ser na lógica, professor. Tinha que ser na lógica. Eu tenho que pensar mesmo, tentar adivinhar. É mais ou menos isso? Não é bem adivinhar, porque você já tem, professor, uma ideia do que você está buscando. Você está buscando 2 números que, ao somarmos, tem que dar 5. O senhor está buscando 2 números que, ao multiplicarmos, tem que dar 4. Professor, então, deixa eu ver. Eu gosto de olhar primeiro para a multiplicação. 2 números que multiplicados dá 4. Professor, 2 e 2. 2 vezes 2 dá 4. É, professor. 2 vezes 2 dá 4. Mas 2 mais 2 não dá 5. E, professor, quais vão ser as minhas raízes, então? Quais vão ser, professor?
Deixa eu ver aqui. Eu acho que as raízes, sabe qual é que vai ser? 1 e 4. Porque se eu fizer 1 vezes 4, dá 4. Se eu fizer 1 mais 4, dá 5. Achei, professor. Os números pensados é o número 1 e o número 4. Por quê? Se você somar 1 mais 4, dá 5. Se você multiplicar 1 vezes 4, dá 4. Acabamos de chegar na solução, professor, raciocinando as raízes pela soma e pelo produto das raízes. Você entendeu? Faça as suas perguntas. Pessoal que está acompanhando a nossa aula de hoje, Fábio, você que está precisando de alguma coisa de matriz, nós estamos discutindo este conteúdo no turno manhã, nas oficinas de matemática da segunda série do ensino médio, tá bom? Lá nas oficinas, nós já estamos justamente iniciando o processo do cálculo do determinante. Então, se você estiver precisando qualquer coisa de matriz, dá uma espiada na própria plataforma do Canal Educação, que você já vai ter aulas lá disponíveis para você assistir, tá bom? Desde a definição, as principais operações, ou seja, definimos o que é matriz, operacionalizamos, somamos e subtraímos matriz, multiplicamos um número por uma matriz por uma matriz. Apresentamos as matrizes especiais, que é a matriz oposta, a matriz inversa e a matriz transposta. E na próxima semana, nós estamos iniciando justamente o determinante de uma matriz, tá bom? Então, se você estiver precisando do conteúdo, já está a dica aí. Toda quinta, eu acho que é quinta, é dia de hoje? Não, hoje é sexta, professor. Acho que é na quinta-feira que a gente tem as oficinas pela manhã. Mas dá uma olhada, lá na plataforma tem todos os horários, beleza? Amanhã, é mesmo, Gabriel, amanhã sábado letivo, verdade. Olha aí, Fabão, já está convidado, Fábio. Amanhã nós temos aula, que é o nosso sábado letivo, que é referente à quinta-feira. Eu vou justamente falar deste conteúdo aí, ó. Determinante de uma matriz. A gente vai começar com determinante de uma matriz de ordem 2, de ordem 3, aí a gente vai apresentar alguns processos. Já estão convidados aí, ó. Caraca, é mesmo, Gabriel, muita coisa na cabeça. Amanhã estamos novamente por aqui. Sejam todos bem-vindos. Prof, faz a letra B lá, faz pelo processo mais adequado. Cara, olhei para a equação, professor do segundo grau. Já reconheço de cara. O que é a primeira coisa que eu vou fazer ali? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Cara, vou tentar simplificar essa equação. Independente dela ser completa ou incompleta, eu vou simplificar. Professor, simplificar é o senhor dividir os coeficientes por um mesmo número. Nesse caso, ali o coeficiente que eu tenho é o 2, o coeficiente que eu tenho ali é o menos 8. Tanto 2 quanto menos 8, professor, dá para dividir, professor, por quanto? Professor, por 2. Então, se nós simplificarmos ela, professor, vai diminuir o nosso trabalho, vai diminuir a nossa conta. Professor, como é que funciona isso? Você vai pegar o 2 aqui, professor, deixa eu só trocar a cor do marca-texto. Pronto. Você vai pegar esse 2 e dividir pelo 2. Vai ficar 1, professor. Então, vai ficar 1x ao quadrado. Lembrando que quando o coeficiente é 1, nem precisa escrever, não é verdade? Deixava só 1. Agora, você pega lá o menos 8 dividido por 2, professor, vai dar menos 4x, que é igual a 0. E agora, professor, resolver. Esse aí, professor, essa equação, na realidade, ela é interessante de nós resolvermos por fatoração ou por Girard. Professor, Bhaskara dá certo? Lógico que o Bhaskara dá certo, mas vai dar muita conta. Quer ver? Vamos lá. Vou fazer de Bhaskara, depois vou fazer Girard, depois vou dar um bizu para vocês fazerem esse tipo de equação de cabeça. Eu estou olhando para ela aqui, eu já posso te dizer, só olhando para ela, que uma das soluções é 0. Ah, é porque é o seu professor? Não, é porque tem um bizuzinho mesmo. Toda equação do segundo grau incompleta do tipo ax2 mais bx, obrigatoriamente uma das soluções é 0. Então, na hora que eu bati o olho, eu já sei que uma das soluções é 0. E a outra, professor, você está vendo quem é o B ali? O B, daqui eu simplifiquei. Está vendo o B? Então, professor, o B é menos 4. Se o B é menos 4, a tua segunda raiz
é o 4 trocando o sinal, ou seja, é o oposto do B. E, professor, então, uma das raízes o senhor já disse que obrigatoriamente é 0. E a outra é o oposto do B, no caso, a outra raiz é o 4 positivo. A outra raiz é o 4 positivo. Então, só olhando aqui, eu já posso te dizer que as raízes é 0 e 4. É o cat's jump, né? E faz tempo que eu não escuto essa expressão aí do cat's jump. A gente falava muito do cat's jump ano passado, né? Que é o pulo do gato, para facilitar a vida da gente. E, caraca, professor, então onde é que eu vou ter a equação do segundo grau? Eu que estou na EJA etapa 5. Gente, você vai ter nessa série, você vai ter nas séries seguintes, que vocês vão visualizar funções ainda. Vocês vão ter lá no ensino médio, professor, e vocês vão ter no vestibular. Sempre cai a equação do segundo grau em um conteúdo ou outro. Ou, como o Fábio colocou, dentro de outro conteúdo, a equação do segundo grau também vai se apresentar, como também dentro de outras matérias. Professor, eu preciso de equação do segundo grau, às vezes, sabe aonde? Na física. Preciso na física. Professor, física a gente vai ter próximo ano? Vai sim. Matéria nova. Bacana? Deixa eu ver aqui, ó. Expressão, o pulo do gato, o cat's jump, faz tempo que eu não escutava, Gabriel. Prof, então vamos resolver. Resolva para mim, professor, por Bhaskara. Resolva por Bhaskara. Para a gente resolver por Bhaskara, é aquele processo, ó, botar um pouquinho mais para cá esse dividido por 2, para ficar bonitinho. A gente dividiu a equação por 2. Professor, para obter essa aqui. Cara, você tira o A, o B e o C. Para resolver por Bhaskara, ela só é grande. Não é isso? Porque eu vou depender de realizar o desenvolvimento de duas fórmulas. Nessa equação, já treinamos reconhecimento de coeficiente, o A é 1, o B é menos 4 e o C nessa equação é 0, que ela é incompleta. Não é verdade? Então, peraí, professor. Primeiro a gente calcula o delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, professor. Tá aí, ó. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O que é que eu vou fazer? Substituir, gente. Simplesmente isso. Então, meu delta aqui, ó, vai dar B ao quadrado. O meu B é menos 4, é negativo. Já orientei, coloca o cara no parêntese. Se for negativo, prende ele no parêntese. Ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, vezes o valor do C, que é 0. Delta é igual menos 4 ao quadrado, pega uma folhinha de rascunho, faz suas contas aí, é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16, menos 4 vezes 1 vezes 0, que vai dar 0. Professor, nosso delta deu 16. Qual foi a orientação na hora que você chega no delta? Tira a raiz logo, professor. Já tira a raiz. Quanto é que dá? Raiz de delta é 4, professor. Bacana? E agora, professor? Agora sim é que eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Professor, qual que é a fórmula de Bhaskara? X é igual menos B mais ou menos a raiz do delta que você acabou de calcular comigo, dividido por 2 vezes o A. Essa é a fórmula de Bhaskara. Ela é mais segura? É. Eu não preciso estar tentando pensar em números que somados e que multiplicados, professor, deu menos B sobre A e o C sobre A, respectivamente. Eu só tenho que pegar os coeficientes, substituir na fórmula do delta, achar o delta, substituir na fórmula do Bhaskara, professor, e achar as minhas raízes. Então, vamos fazer as substituições. X é igual a menos o valor do B, professor, que é menos 4, mais ou menos a raiz do delta que nós calculamos, está aqui embaixo, ó, professor, que também é 4, dividido por 2 vezes o A, seja 2 vezes 1. E agora, professor, você vai ter duas possibilidades, professor. Primeira possibilidade, você vai fazer a conta com o mais. No caso, tem que começar eliminando aquele parêntese ali. Tem menos fora, menos dentro, menos com menos, mais. Dá 4. Vou fazer a primeira conta com este mais aqui, ó. Aí o outro 4 dividido por 2. 4 mais 4 dá 8, dividido por 2, professor.
Achei a primeira solução. 8 dividido por 2 dá 4. Vamos para a segunda solução. X, duas linhas. Ou x2, se você preferir. Ok? Deixa eu ver o que foi que o Fábio perguntou para mim aqui. Na letra A, só pode ser ao quadrado? Não entendi. Deixa eu ver aqui assim. Na A, se só pode ser ao quadrado, a que parte ao quadrado? Não, aqui nós estamos trabalhando a equação do segundo grau. O Azinho que você está perguntando para mim, coloca direitinho aí para mim, Fábio. Você botou assim para mim, ó, na dúvida, na letra A, só pode ser ao quadrado. Que parte? É isso que eu quero entender. Que parte que você está fazendo referência ao quadrado, que eu até volto lá, a alternativa A. Só vou finalizar aqui. Professor, aqui vai ficar 4... menos 4 dividido por 2. 4 menos 4 é 0, dividido por 2. Professor, x, duas linhas, vai dar exatamente 0. Resolvi a equação pelo método de Bhaskara, professor. Pelo método de Bhaskara. Apliquei duas fórmulas. Quais foram as fórmulas que eu apliquei aqui, professor? Nós aplicamos a fórmula do delta. Está aqui a fórmula do delta. Depois nós aplicamos a fórmula do Bhaskara. Somente em cima dos meus coeficientes. Os alunos dizem que preferem o Bhaskara, por quê? Porque pega o A, pega o B, pega o C e substitui. Agora, eu prefiro esse tipo de equação pelo Girard ou por fatoração. É mais prático, é mais rápido. Quer ver? Olha só. Vamos lá. Você vai ter uma equação do segundo grau. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai olhar para a equação, você vai verificar se é possível você simplificá-la. Professor, dá para dividir por 2. Se eu dividir essa equação por 2, professor, a gente vai ter uma nova equação com coeficientes menores. Consequentemente, vamos trabalhar com menos conta. Vai ficar x ao quadrado menos 4x é igual a 0. X ao quadrado menos 4x, que é igual a 0. Como é que vai funcionar o Girard? Olhando para esta equação, professor, eu consigo ver quem é o A, quem é o B, quem é o C. Agora aqui eu já vou te dar uma dica bem bacana, duas na realidade. O A nessa equação é 1, é o número que fica na frente do x ao quadrado. O B, professor, é o número que fica na frente do x, é menos 4, e o C é o termo independente, que eu não estou enxergando aqui, é 0. Então, o Girard, professor, ele diz para mim que a soma das raízes é menos B dividido pelo A. E que o produto das raízes é o C dividido pelo A. Então, vou pegar aqueles coeficientes lá, vou encontrar a soma, vou encontrar o produto das raízes. Vou ter que a soma das raízes é menos o valor do B, que é menos 4, sobre o A, que é 1. Professor, menos 4 dá 4 sobre 1, que dá 4. Eu acabei de encontrar, pela relação do Girard, que a soma das raízes, ela deu 4. Deixa eu ver aqui, ó. O primeiro número é acompanhado por x ao quadrado. Isso, o A. Isso, agora eu entendi. O Azinho, ele tem que ter o x ao quadrado, senão nem é uma equação do segundo grau. É assim, ó, Fábio. A x2 mais bx mais c, que é igual a 0. Ele pode estar fora de ordem. Pode estar fora de ordem. Mas aqui o A é quem estiver na frente do x ao quadrado. O B, professor, é quem estiver na frente do x. E o C, professor, nós chamamos de termo independente. Por quê? Porque ele não vem junto do x. É um número solto, ele é independente. É como se o A estivesse segurando a mão do x ao quadrado, o B estivesse segurando a mão do x. O C não segura na mão de ninguém. Ele é independente, professor, sai caminhando na frente. É mais ou menos assim. Deu para entender aí? Eu acho que era isso. Foi isso que eu entendi acolá. Na fórmula, o primeiro número é acompanhado, no caso é o A. Isso. O A, ele é o número que fica na frente do x ao quadrado, o B na frente do x, e o C é o que não vem junto do x. Nesse caso, o A é 1,
o B é menos 4 e o C, eu não estou vendo o C, professor, então ele vale 0. Tomara que tenha sido isso. Professor, e agora? Vou já voltar nessa daqui. A gente vai dar uma pausazinha já já, mas eu tenho que falar esse bisuzinho para vocês. Por quê? Esse tipo aqui eu não preciso fazer nenhuma conta, gente. Sério, nenhuma. Terminar aqui o produto das raízes. O produto das raízes é o C sobre o A, que é 1. 0 dividido por 1 dá 0. Gente, nessa questão, o produto, professor, das raízes, o produto das raízes é igual a 0. Olha a primeira dica que eu vou dar para você. Qualquer, pode até anotar aí, qualquer equação do segundo grau que o produto das raízes for igual a 0, você já acabou a questão. Por quê? Se o produto das raízes for igual a 0, a própria soma e o próprio produto que tu encontrou já vão ser as tuas respostas. Ou seja, o x' vai ser 4 e o x duas linhas vai ser 0. Entendeu? Toda vez que você for fazer por Girard, que o produto for igual a 0, a própria soma, que deu 4, e o próprio produto, que deu 0, já serão as suas raízes. Primeiro bizu. E, professor, qual que é o outro? O outro eu nem vou precisar arriscar. Mas eu vou dar uma pausazinha rápida, super rápida, não é intervalo, não vai embora. Só para a gente tomar aquela água, eu volto já já. Até daqui a pouquinho.